Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu quero compartilhar hoje com os irmãos algo que eu nunca compartilhei aqui no canal. Eu vou estar contando algo a respeito da minha vida, quando eu vivi uma vida distante de Jesus, longe do Senhor Jesus. Talvez quem me vê hoje fala, nossa pastor, como que Deus ele faz a obra. E também trazer para os irmãos que não importa a situação do seu parente, não importa a situação do teu esposo, não importa a situação do seu filho, o nosso Deus, ele faz milagre. Ele fez milagre, mas ele continua fazendo milagre também. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Eu queria pedir aos irmãos que acompanhassem esse vídeo todo. Eu vou estar contando quando eu vivia no mundo do tráfico, no mundo da droga, e da onde Deus ele me arrancou, da onde Deus ele me tirou. Eu vou estar lendo aqui no livro de Atos, capítulo 9 e versículo 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se Deus transformou a vida de Saulo, a qual teve um encontro com ele no caminho de Damasco, qual o Senhor se revelou para ele no resplendor de luz e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou eu, o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Ele caiu por terra e ficou ali cego por alguns dias, até Deus falar com Ananias, vá até a rua chamada direita, casa de Judas, porque lá tem um homem, o seu nome é Saulo, e ore pela vida dele. Ananias ficou espantado, dizendo, nossa, eu ouvi muito acerca desse homem, perseguia a igreja, prendia aqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Prendia aqueles que adoravam o Senhor, batia, espancava sem dó e sem piedade. Segundo alguns estudiosos, Saulo chegou até a matar pessoas que serviam a Deus. Mas Jesus tinha escolhido ele. Jesus tinha um propósito na vida dele. Quando Ananias fica perplexo com aquela notícia que o Senhor deu a ele, vai, porque para mim é um vaso escolhido, que vai padecer muito por causa de mim, e vai pregar aos gentios e aos reis. Aqui, uma profecia muito forte, porque já foi falado a trajetória de Paulo em poucas palavras. É um vaso escolhido, que vai padecer muito e vai levar a minha palavra para os gentios e para os reis. Você analisar a história de Paulo e a vida dele, tudo isso que foi dito no começo do ministério da vida dele, ele vai viver tudo isso. Ele vai padecer por causa de Jesus. Ele vai pregar para os gentios e ele vai pregar para os reis. Então tudo isso vai se concretizar na vida de Paulo. O Senhor não disse que ia ser fácil. O Senhor disse que iria padecer. O Senhor não nos promete facilidade, mas Ele nos promete segurança. Ele não nos promete facilidade, mas Ele promete que vai nos guardar e nos livrar. Então o Senhor vai sempre guardar Paulo, que depois foi Paulo. A Bíblia diz que ele exerceu o ministério dele com muita eficácia. Ele entendeu que foi Deus que chamou ele. Ele entendeu que foi Deus que escolheu ele. Isso é muito importante na nossa vida, da gente saber que foi Deus que nos escolheu, que foi Deus que nos chamou. A gente tem que ter essa convicção aqui dentro, e ninguém pode tirar isso. Quando os céus te convencem que você é escolhido e que Deus te chamou com um propósito nesta terra, ninguém pode provar o contrário. Eu vivi em uma vida um pouco turbada,
porque eu cresci em um lar que eu tinha uma certa liberdade. Por quê? Eram 6 filhos e a minha mãe que cuidava de todos nós. Então a minha mãe ia trabalhar e nós ficava mais solto. Então ali a gente fazia o que a gente bem queria fazer. Muito novo, já comecei para festa. Muito novo, já comecei a beber, já comecei a fumar. Porque eu não tinha uma disciplina de um pai dentro da minha casa. Minha mãe tinha que trabalhar. Minhas 2 irmãs mais velhas iam trabalhar. E eu ficava em casa com as outras. Então, o que acontece é que nesse tempo em casa, eu ia na escola quando eu bem quisesse ir. E a nossa natureza ela é voltar para o pecado. Se você dizer, não, pastor, isso não é assim. A nossa natureza ela é voltada para o pecado. Você luta para ensinar uma criança o que é certo, mas já percebeu que aquilo que é errado ela faz sem você ensinar? Tudo aquilo que é errado a criança faz sem você ensinar, porque a natureza dela já é voltada para o lado pecaminoso. Então, aquilo que é certo, nós luta para ensinar aos nossos filhos, mas o que é errado, parece que a gente aprende sozinho, pela nossa natureza. Então, fui crescendo. Aos meus, quando eu peço muito ter um pouco de paciência nesse vídeo e que assista todo, vai ouvir muita coisa edificante aqui. Eu sempre fui uma pessoa que eu era dedicado no que eu fazia. Tudo que eu fazia eu era dedicado. Quando minha mãe me colocou na capoeira, eu era me dedicado à capoeira. Eu ainda criança, desenvolvida, e de pouco tempo eu ia para submestre, porque eu dedicava aquilo ali. Quando eu fui para o futebol, para a escolinha, minha mãe colocou, eu também me dediquei. Eu me dedicava até meia-noite, eu construí, fiz 2 traves, e eu ficava ali chutando, treinando. Então, quando era no campo e na quadra, eu me destacava. Fiquei conhecido na minha cidade aqui como Indim. Quando eu entrava dentro de uma quadra de esporte, as pessoas gritavam meu nome. Até quando eu fiz um teste e eu passei nesse teste. E a minha mãe não quis assinar o contrato, porque eu era de menor, para eu poder ir para a cidade de São Paulo e lá desenvolver, né? Era muito novo, eu tinha na minha fase de 13 para 14 anos, mas já era bem habilidoso. Então minha mãe não quis assinar o contrato, ela ficou com medo, ia levar meu filho, que lá em casa é 5 mulheres e só eu de homem. Então minha mãe não quis deixar que eu fosse. Eu me revoltei, então eu não quis mais saber mais. Estou aqui voltando à história para vocês poderem entender. Então eu não quis mais saber de futebol. No mesmo jeito que um dia eu estava dedicado ao futebol, no outro dia eu já abandonei. O meu professor na época de escolinha veio atrás de mim e falou assim, Luciano, você tem talento, você tem futuro. Eu falei assim, não quero saber mais disso. Não quero saber. Eu sempre fui uma pessoa que eu demoro a tomar uma decisão, mas quando eu tomo uma decisão, é difícil eu voltar atrás naquilo que eu tomo uma decisão. Então, eu falei assim, eu não quero mais. Eu não quero mais, e ele eu não quis saber mais, não quis saber mais. Até por fim, desistiu de mim. Aí eu peguei e comprei um patins. Comecei a andar de patins. Comecei a ver aqueles rapazes andando naquelas rampas. Fiquei interessado e comecei a andar nos patins, já com os meus 14 anos de idade. Foi aí que foi a minha perdição. Porque através de eu estar andando de patins, naquelas rampas, eu fui aprendendo. Dentro de 6 meses eu aprendi tudo naquelas rampas. Subia, descia, tirava mortal, fazia tudo. E ali eu conheci pessoas de má influência. Pessoas ali que fumavam, garotas que fumavam. E ali fui oferecendo cigarro, fui dando o primeiro trago, o segundo trago. E ali, quando eu me dei por conta, já completando os meus 15 anos, eu já estava envolvido com cigarro, com bebida, coisa que eu não fazia, já comecei a fazer, que é ir para boate com meus colegas, ia para boate, já ficava constantemente, já saindo todo final de semana. Minha mãe já não tinha mais domínio sobre mim, por mais que ela falava, mas quando dava no final de semana, eu dava no pé para a rua. Então eu fui se envolvendo com outras coisas, fui conhecendo a cocaína,
porque a maconha é algo que eu não gostava, porque devido a ser um pouco agitado, eu não gostava de nada que me deixava parado. Então, a maconha eu já não gostava, e eu fui para a droga mais pesada, lança-perfume, loló, comprimido êxtase, que esse comprimido, Rupinol, e dentre outras coisas, e a cocaína, algo que me deixava agitado. Então nós passávamos 3 noites bebendo, cheirando cocaína, se prostituindo. Minha irmã, a única que é a evangélica da família, sempre estava orando por mim e sempre pregando para mim. Só que eu não dava ouvido, continuava naquela vida. Existe algumas seitas, eu falo que é seitas, que sempre bate em porta, falando que o céu e que o inferno não existe. E eles botou aquilo na minha mente e para mim não existia mesmo. Para mim não existia. Então, quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu era muito ignorante. Eu falava assim, que negócio de inferno, que nada, de céu, que nada. O inferno é aqui na terra. Quando eu morrer, acabou, é que nem um animal. Eu amassava os folhetos da palavra de Deus e eu jogava fora. Não queria saber da palavra de Deus de maneira alguma. Totalmente cego e dominado por entidades malignas, a qual nem eu mesmo percebi. Hoje eu percebo que eu era dominado por entidades malignas. Mas o Senhor tinha um projeto na minha vida. O Senhor tinha uma obra na minha vida. Eu vivendo daquela forma, o Senhor já tinha marcado uma data para ter um encontro comigo. Não fui eu que marquei, foi o Senhor que marcou. Então eu fui se envolvendo com drogas, com crack, e eu achei por bem, eu falei assim, rapaz, eu vou vender. E chegou um tempo da minha vida que eu virei traficante. Comecei a vender cocaína de contagem altas, enchi os bolsos de cocaína, vendia dentro das boates. Passei um tempo já começar a vender na minha casa, mas quando eu comecei a ver aquele embaçamento o tempo todo, gente, eu fui e parei e só fiquei optando vender nas boates, nas ruas, como diz os aviãozinhos, né, que vendia para mim. Então, foi algo da onde que Deus me tirou, de um mundo tenebroso, que eu não tinha força de sair de lá. Quem tem me acompanhado o meu testemunho aí, sabe que foi algo que Deus me tirou de lá. Eu não tinha força, irmãos, mas tinha uma pessoa que estava orando pela minha vida e também irmãos que não me conheciam que estavam orando pela minha vida. É por isso que alguém fala assim, pastor, o Senhor às vezes passa a noite orando por pessoas que o Senhor não conhece. Sim, porque um dia pessoas esteve orando por mim sem saber quem eu era. E eu fui alcançado pela graça de Deus. Então essa mesma gratidão eu elevo a Deus também do mesmo jeito. Falo assim, Deus, aqueles que estão cegos no mundo, na prostituição, no meio do tráfico, visite, salve, liberte essas almas. Foi da onde Deus me tirou. Estou aqui só resumindo, depois eu vou trazer um vídeo aqui bem profundo sobre esse assunto, dos livramentos que Deus me deu, de tudo quanto que Deus fez na minha vida, enquanto nesse tempo que eu vivi envolvido no mundo do tráfico, o que Deus fez na minha vida. Senão vai alongar muito o vídeo e muitos não acessam o vídeo todo. E é muito importante que a gente acesse o vídeo e veja o vídeo todo, para crescimento do canal, porque eu tenho um desejo em alcançar multidões de almas por intermédio de tudo aquilo que Deus Ele fez na minha vida. Se for possível, eu não gosto muito disso de maneira alguma, mas se for possível, eu até tirar a camiseta para poder mostrar as cicatrizes no meu corpo que eu tenho de livramentos que Deus me deu. Então assim, tudo quanto, quem me conhece aqui dentro da cidade Planaltina do Goiás, me conhece de perto, me conhece lá de trás. Alguns tinham medo de mim, pela forma que eu andava, do jeito que eu era. Não tinha medo de nada. Então, tinha medo.
e hoje ver a pessoa que eu me tornei pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, eu sou grato a Deus todos os dias, ver que realmente Deus faz milagre. Pastor, qual é o intuito desse vídeo, desse pequeno resumo da onde o Senhor te tirou? Eu quero te falar uma coisa para você. Deus não vai matar o traficante que muitos querem que morre. Deus vai converter o traficante. Deus não vai matar o ladrão como muitos querem que Deus mata. Deus vai converter o ladrão. Saulo, Deus não tinha prazer na morte de Saulo, mas Deus tinha prazer na morte de Paulo convertido. Porque Saulo vivia na ignorância, perseguindo a igreja e falando mal, criticando, batendo, espancando aqueles que serviam a Deus. Deus não matou ele, Deus converteu ele. Eu tenho uma palavra de Deus para pessoas da sua família, que talvez hoje está no mundo tenebroso, está no mundo do tráfico, está no mundo do roubo, no mundo da prostituição, talvez fala mal da igreja, persegue a igreja, não gosta de crente como Saulo não gostava, como eu não gostava, mas entenda isso aqui, presta atenção nisso aqui. Jesus vai converter ele. Jesus vai converter Saulo em Paulo. Jesus me transformou. Vai transformar também pessoas da sua família. Eu estou recebendo a autoridade de Deus do céu aqui para dizer para alguém que vai chegar esse vídeo desta pessoa, vai vir convenção para a tua casa, vai vir convenção para a tua família. Tem alguém dizendo na sociedade que morra esse ladrão, que morra esse traficante, mas esse traficante tem pai, esse traficante tem mãe, esse traficante tem uma igreja que está orando pela convenção dele. Esse ladrão tem pai, tem mãe, tem uma igreja que entende a palavra e que está orando pela vida dele. Não vai ter morte, não vai ter velório, mas vai ter convenção e salvação de almas. Calamassúria. Glória a Deus, aleluia. Me segura aqui, meus irmãos, para não me explodir na presença de Deus. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Deus ele vai salvar. Se tiver alguém orando para fulano morrer, tá errado. Porque Deus tem prazer na salvação. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Quando é Saulo, não tinha lucro nenhum na morte dele. Mas quando é Paulo, tem lucro na morte dele. Porque o Senhor, ele se alegra com a morte de um justo. Então, eu quero em nome de Jesus, amado, crer que Jesus vai libertar traficantes. Jesus vai libertar pessoas viciadas em bebidas alcoólicas. Não vai morrer de cirrose, não vai morrer de overdose, não vai morrer matado pelos outros. Em nome de Jesus, Deus vai salvar estas almas e vão estar testemunhando, como hoje eu estou testemunhando, para a glória daquele que nos escolheu para exercer o ofício do desígnio na sua obra aqui nesta terra. Fique com esse vídeo, compartilhe, comente e mande esse vídeo para frente em nome de Jesus.